Você já sentiu uma dor que parece não ter explicação? Uma pressão no peito, um peso nos ombros ou até arrepios que surgem do nada? Pois eu preciso te dizer algo muito sério. Essas dores não são comuns. Elas são sinais. Sinais espirituais que só os escolhidos de Deus conseguem sentir. E preste muita atenção. Não são todas as pessoas que conseguem assistir esse vídeo até o final. Apenas aqueles que são realmente escolhidos por Deus, que possuem uma missão maior neste mundo, conseguem permanecer até o último segundo. Se você está aqui, isso já é um sinal claro de que o Senhor quer te revelar algo muito profundo hoje. E eu te faço um desafio. Se você sentir conexão com o que vamos falar, permaneça firme até o final, porque isso pode transformar completamente sua caminhada espiritual. Hoje você vai descobrir quais são as 7 dores espirituais que só os escolhidos de Deus sentem. E mais do que entender, você vai perceber que essas dores são, na verdade, uma confirmação do seu chamado, da sua missão e da sua conexão direta com o reino de Deus. E olha, já quero te convidar a comentar aqui embaixo. Eu sou um dos escolhidos de Deus. Escreve isso nos comentários agora, para que o mundo espiritual e todo o reino dos céus testifique a sua escolha e o seu chamado. Então se ajeita aí, se concentra, porque o que eu vou te revelar hoje, muitos não suportam ouvir. Mas os escolhidos permanecem. Primeira dor espiritual. A dor da desconexão do mundo. Imagine por um instante estar em meio a uma multidão, cercado de pessoas, sons, conversas, movimentos, mas mesmo assim sentir-se completamente deslocado, como se não pertencesse mais àquele ambiente. É uma sensação estranha, desconfortável e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. Esse é um dos primeiros sinais e talvez um dos mais impactantes que os escolhidos de Deus sentem ao longo de sua jornada. A dor da desconexão do mundo. Quando Deus começa a te separar, a te preparar, algo dentro de você muda. Coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. Ambientes que antes te traziam alegria, agora geram incômodo. Conversas vazias, superficialidades, fofocas, desejos mundanos. Tudo isso começa a gerar um verdadeiro peso na sua alma. Você começa a se perceber diferente, mais sensível espiritualmente, mais consciente do que é certo, do que é puro, do que vem de Deus e do que não vem. Mas essa consciência vem acompanhada de uma dor. A dor de perceber que muitas vezes você já não se encaixa mais nos lugares, nas amizades, nem mesmo em alguns contextos familiares. É como se sua alma gritasse: eu não pertenço mais a este mundo. E de fato Jesus já havia nos alertado sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Perceba, isso não é uma maldição, é um sinal. Sinal de que você está sendo separado, santificado, preparado para algo muito maior do que você imagina. Mas me diga, com toda sinceridade, você tem sentido isso? Tem percebido que já não se encaixa mais em certos ambientes, que perdeu o prazer em coisas que antes te alegravam? Se isso tem acontecido com você, escreva aqui nos comentários. Eu também me sinto assim, para que possamos orar por você e para que outras pessoas que estão passando por isso saibam que não estão sozinhas. Isso, meu querido irmão e minha querida irmã, é apenas o primeiro sinal. E posso te garantir, os próximos são ainda mais profundos e reveladores. Segunda dor espiritual, a dor da sensibilidade espiritual aflorada. Você já percebeu que de uns tempos para cá, coisas que antes passavam despercebidas agora te impactam de uma forma profunda? Sons, ambientes carregados, pessoas negativas. Tudo isso começa a te afetar de uma maneira diferente, como se você fosse uma verdadeira esponja espiritual.
Essa é a dor da sensibilidade espiritual aflorada. Os escolhidos de Deus passam a sentir de maneira intensa as energias e os ambientes à sua volta. É como se, de repente, seus olhos espirituais se abrissem e você começa a perceber coisas que antes não percebia. Pessoas que chegam perto de você e, mesmo sem dizer uma palavra, você sente um peso, uma opressão, uma inquietação no espírito. Lugares que você antes frequentava agora parecem te sufocar. Você sente vontade de ir embora, sente dor de cabeça, mal-estar, calafrios e não entende o porquê. Sabe por que isso acontece? Porque quando Deus separa você, Ele também ativa a sua sensibilidade espiritual. Isso é um dom, mas também muitas vezes se torna um peso. É como se o Espírito Santo estivesse te alertando o tempo todo. Este ambiente não te pertence mais, estas conversas não te edificam, estas companhias não são para você. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, quem não entende o mundo espiritual vai dizer que é frescura, exagero ou até paranoia. Mas quem é espiritual entende perfeitamente do que estamos falando. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Em 1 Coríntios 2,14 está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, se você sente isso, não se assuste. Ao contrário, glorifique a Deus, porque isso é um sinal de que Ele te escolheu, te separou e está te moldando para um propósito muito maior. E me responde aqui nos comentários. Você sente essa sensibilidade espiritual mais aflorada? Percebe quando o ambiente está carregado? Já aconteceu com você? Compartilhe a sua experiência aqui, porque ela pode ajudar e fortalecer outras pessoas que estão vivendo a mesma jornada. Terceira dor espiritual, a dor da rejeição e do isolamento. Se você se sente rejeitado, deslocado ou até mesmo incompreendido, saiba que isso não é um acaso. Na verdade, é um dos maiores sinais de que você é um escolhido de Deus. Muitas pessoas que passam por um despertamento espiritual profundo começam a perceber que, de repente, amizades se desfazem, convites somem, pessoas se afastam. Até mesmo dentro da própria família surge aquele sentimento de não pertencimento. Mas por que isso acontece? Porque quem é separado por Deus carrega uma luz que incomoda quem vive na escuridão. E isso não significa que você seja melhor que ninguém, não. Significa que o seu espírito não se encaixa mais em ambientes onde Deus não é bem-vindo. A rejeição dói, eu sei. O isolamento aperta o coração. Parece que a solidão bate na porta. Mas entenda uma coisa muito importante. Deus permite esses afastamentos porque está te livrando de ambientes, de conexões e de pessoas que poderiam atrasar, impedir ou até destruir aquilo que Ele tem preparado para você. Lembra de Jesus? Até Ele foi rejeitado. João 1:11 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E se o próprio Cristo enfrentou a rejeição, por que nós não enfrentaríamos? É no deserto do isolamento que Deus fala mais alto, que Deus te revela os segredos dele, que Deus te fortalece e te prepara para algo muito maior. Por isso, se você tem se sentido assim, não desanime. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de propósito. É Deus te separando para algo muito além do que você pode imaginar. Agora faz uma coisa, comenta aqui embaixo. Você tem se sentido assim? Mais isolado, incompreendido, rejeitado até pelas pessoas que você mais ama? Escreve aqui, porque você vai perceber que não está sozinho nessa caminhada. Quarta dor espiritual, a angústia existencial e o vazio da alma. Sabe aquela sensação de vazio, aquele aperto no peito, aquela inquietação que parece não ter explicação? Você olha para a sua vida, olha para tudo que conquistou, para tudo que tem, e ainda assim, sente que falta alguma coisa? Pois é,
Isso não é coincidência. Isso é uma dor espiritual que só quem foi separado por Deus experimenta. Porque quando você é chamado para algo maior, as coisas desse mundo simplesmente perdem o sabor. Nada te preenche por completo. Nem os bens materiais, nem relacionamentos, nem sucesso, nem aplausos. E sabe por que isso acontece? Porque a tua alma está clamando por algo muito maior. Você sente esse vazio, essa angústia existencial, porque lá no fundo, teu espírito reconhece que não é daqui. Você é um cidadão do reino dos céus. Você tem sede da presença de Deus, sede de cumprir o teu propósito, sede de viver aquilo que Deus sonhou para você antes mesmo de você nascer. E enquanto você não se alinha totalmente com esse propósito, essa dor aperta, essa inquietação cresce e o vazio só aumenta. Salomão, que teve riqueza, sabedoria, poder e tudo o que um ser humano poderia desejar, escreveu em Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ou seja, tudo o que é terreno é passageiro. Só aquilo que vem de Deus preenche de verdade a alma de quem foi escolhido. Agora me responde aqui nos comentários. Você também sente esse vazio às vezes, mesmo quando teoricamente está tudo bem na sua vida? Compartilha comigo. Vamos criar uma corrente de apoio e fortalecimento espiritual nos comentários. Quinta dor espiritual: a sensibilidade exagerada ao sofrimento do mundo. Se tem uma coisa que só quem é escolhido por Deus entende, é essa sensibilidade que muitas vezes chega a ser dolorosa. Você sente o peso do sofrimento das pessoas, sente a tristeza do mundo, percebe a dor nos olhares, nos gestos, nas situações. E aquilo te afeta de um jeito que parece até que você está carregando uma cruz invisível. Muitas vezes, você não entende por que se sente assim. Pode estar em um lugar cheio de pessoas e de repente bate aquela tristeza, aquele aperto, aquele mal-estar emocional, como se você estivesse absorvendo a dor do ambiente. Isso não é fraqueza, isso não é frescura, isso é empatia espiritual. É um dom que Deus dá aos seus escolhidos. Uma sensibilidade profunda que serve como ferramenta para intercessão, para oração, para compaixão, para ser um canal de cura na vida das pessoas. Jesus mesmo, em Mateus 9:36, sentia isso. O texto diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se você sente isso, é porque você carrega parte do coração de Cristo dentro de você. É sinal de que Deus te chamou para ser luz onde há trevas, consolo onde há dor e esperança onde há desespero. Inclusive, quero que você escreva aqui nos comentários: sim, eu sinto essa sensibilidade espiritual. Coloca aí. E se quiser, compartilha também uma situação em que você sentiu isso de forma muito forte. Sua experiência pode fortalecer e consolar outras pessoas que também vivem isso, mas se sentem sozinhas nesse processo. Sexta dor espiritual: o peso das revelações espirituais que poucos entendem. Sabe aquela sensação de perceber coisas antes que elas aconteçam? Ou de ter sonhos tão nítidos, tão vívidos, que você acorda com a certeza de que aquilo não era apenas um sonho comum? Pois é, isso não é coincidência. Os escolhidos por Deus carregam dentro de si uma sensibilidade espiritual fora do normal. Eles têm discernimento, recebem sinais, intuições fortíssimas e, às vezes, até revelações diretas em sonhos, visões ou percepções que simplesmente não podem ser ignoradas. Mas aqui está a dor. Quando tentam compartilhar essas revelações com outras pessoas, na esperança de alertar, proteger ou simplesmente dividir o que sentem, são muitas vezes desacreditados. São chamados de exagerados, místicos demais, ou até mesmo de loucos. E isso dói. Dói profundamente carregar dentro do peito verdades que Deus te permite enxergar. E perceber que grande parte do mundo vive cega, alheia, indiferente, zombando daquilo que você sabe ser real.
Essa dor não vem apenas da rejeição dos outros. Ela também vem do peso da responsabilidade, porque quem enxerga mais, carrega mais. E quem recebe revelações precisa também saber como lidar com elas. E aqui eu te faço uma pergunta do fundo do coração. Você já passou por isso? Já teve aquela sensação de saber que Deus estava te mostrando algo, mas não encontrou ninguém que realmente te entendesse? Se sim, eu te convido a compartilhar sua experiência aqui nos comentários. Escreve: eu já senti o peso das revelações espirituais. Você não faz ideia de quantas pessoas vão se sentir abraçadas ao ler seu comentário. E isso vai fortalecer muito essa comunidade de escolhidos. Essa dor espiritual, meu querido, minha querida, é um dos maiores sinais de que você foi separado, chamado e capacitado por Deus para uma missão muito maior do que você imagina. Sétima dor espiritual: o silêncio de Deus nos momentos mais difíceis. Essa, sem dúvida, é uma das dores mais profundas e angustiantes que um escolhido de Deus pode sentir. Sabe aqueles momentos em que você dobra os joelhos, ora, clama, suplica, e parece que do outro lado só existe silêncio? Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. É como se de repente o céu se fechasse e tudo que você recebesse fosse o silêncio. E meu irmão, minha irmã, o silêncio de Deus dói. Dói mais do que qualquer palavra poderia expressar. Dói porque você sabe que Ele está lá. Dói porque sua fé te diz que Ele te ama. Mas a alma entra num conflito enorme, sem entender por que aquele silêncio chega justo quando você mais precisava de uma resposta. E sabe o que é mais interessante? Essa dor não é sinal de rejeição, muito pelo contrário. É sinal de que você está sendo moldado, lapidado, fortalecido na fé. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus, muitas vezes, é Deus trabalhando em áreas que você não consegue ver. É Deus te ensinando a confiar, não no que você vê, não no que você sente, mas no que você crê. Se você está vivendo esse silêncio agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu confio, mesmo no silêncio. Deixa isso declarado aqui, porque quando você escreve, você manifesta fé. Você ativa o mundo espiritual. E escuta, se Deus está em silêncio, não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está te ensinando a andar pela fé e não pela vista. É nesse silêncio que Ele te prepara para viver os maiores propósitos da sua vida. Se você chegou até aqui, até este exato momento, eu preciso te dizer algo muito sério. Isso não é coincidência. Isso é um sinal claro de que você faz parte dos escolhidos de Deus. Porque eu te garanto, não são todos que conseguem suportar ouvir essas verdades espirituais até o final. Só aqueles que Deus tem separado, chamado, trabalhado e moldado conseguem permanecer firmes até aqui. Agora me responde, em qual dessas dores você mais se identificou? Escreve aqui nos comentários. Eu me identifiquei com a dor número... Isso é muito importante. Primeiro, porque você vai perceber que não está sozinho. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo processo que você. E segundo, porque quando você comenta, você ativa o mundo espiritual ao declarar sua jornada. E olha, talvez você esteja aí, em lágrimas, com o coração apertado, sentindo que tudo isso que falamos aqui parece ter sido feito exatamente para você. Se for assim, recebe isso agora, como uma confirmação de Deus para a sua vida. Você não é fraco, você não está perdido, você não está esquecido. Você é, e sempre foi, um escolhido. Escolhido para carregar essa missão. Escolhido para ser luz no meio das trevas. Escolhido para transformar dores em testemunhos. E eu quero agora fazer uma oração por você. Se puder, feche seus olhos. Abra seu coração e receba. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso,
Neste momento, eu apresento cada vida que está ouvindo essa mensagem. Olha, Senhor, para cada coração aflito, para cada dor, para cada angústia, para cada silêncio, para cada lágrima. Fortalece os teus escolhidos, Senhor. Dá ânimo, dá força, renova as esperanças. Que eles saibam, Deus, que essas dores não são para a morte, não são para a destruição, mas são para crescimento, fortalecimento e cumprimento dos teus propósitos. Abençoa, guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você recebeu essa oração, escreve aqui nos comentários: eu recebo, eu sou um escolhido de Deus. E agora eu te peço, se esse vídeo fez sentido para você, se te edificou, se falou contigo, então não guarda só para você. Envia esse vídeo para alguém que você ama. Compartilha nos seus grupos, com seus amigos, com sua família, porque, acredite, tem mais pessoas precisando ouvir exatamente essa palavra. E claro, se você quer continuar recebendo mensagens assim, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo. E deixa teu like, porque isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te fortaleça. E nunca se esqueça, se você sente essas dores, é porque Deus te escolheu. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te cubra de paz.